vem no facto de estarmos há quase 30 ou mais anos em Sim, que temos um orçamento geral que não é aprovado pela própria infelizmente é oposição. aprovado pura e simplesmente pelo MPLA e raras são as vezes que outros partidos que compõem a oposição que aprovam, noutras abstêm-se e portanto, regra geral tem sido assim. A nossa democracia infelizmente não permitiu a construção de um orçamento geral que fosse consensual, que fosse unânime e que mais do que isso representasse a vontade expressa de todos os parlamentares, ou seja, de todas as bancadas parlamentares que no fundo são elementos representativos do povo angolano. Portanto, todos nós sabemos que o Orçamento Geral do Estado é um documento bastante importante. É um instrumento que define as políticas econômicas do Estado, é um instrumento que reflete as prioridades, quer econômicas e sociais, mas mais do que isso, é importante compreender o Orçamento Geral do Estado como, por exemplo, um indicador de quem governa o Estado para atender ou não, no entanto, às necessidades dos cidadãos. Portanto, eu penso que a grande questão está efetivamente aí. Será que, a julgarmos pelo facto de termos um Orçamento Geral do Estado de 2023 em execução, que infelizmente não atendeu às demandas, às necessidades dos cidadãos, é só não nos esquecermos que este Orçamento Geral do Estado infelizmente está a sofrer muitos cortes. A sua execução, provavelmente o FMI fala que haverá até se calhar em janeiro a possibilidade de encontrar-se, portanto, um valor na ordem dos 2, alguma coisa mil milhões de dólares que porão em causa a concretização do ponto de vista da execução do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, nós estamos a olhar para um Orçamento Geral do Estado de 2024, mas não podemos deixar de fazer uma análise tendo por base o Orçamento Geral de 2023, ou seja, a olhar primeiro para a arrecadação das receitas estimadas pelo próprio governo na execução do Orçamento Geral do Estado de 2023 e mais do que isso, a concretização das despesas de programa a programa, de função a função, que infelizmente estão aquém das expectativas do próprio governo, tendo em conta também, claro, a incapacidade de aquisição de receitas que permitiriam a concretização deste Orçamento Geral do Estado. Agora, estamos a começar a discutir o Orçamento Geral do Estado de 2024 e, portanto, o Executivo diz-nos que pensa num orçamento com um acréscimo salarial para a função pública na ordem dos 5%. Portanto, há essa possibilidade, há essa previsão, porque o orçamento é uma previsão, ele prevê as receitas e fixa as despesas, tendo por base a execução do Orçamento Geral do Estado de 2023 e olhando para o cenário mundial com muitas incertezas, é evidente, é transparente, é coerente fazer um Orçamento Geral do Estado que estima, portanto, um aumento salarial na ordem de 5%, estará o governo a ser sério, realista com os angolanos? Portanto, é uma questão que todos temos legitimidade de fazer, tendo em conta que nós temos um Orçamento Geral do Estado de 2023 que não está a conseguir ter execução total. Nós estamos praticamente a pouco menos de 4 ou 5 meses para a execução final do Orçamento Geral do Estado e corremos o risco de muitas despesas fixadas ao nível deste orçamento não serem concretizadas. Mas quais despesas se referiria a título de exemplo? Por exemplo, vamos olhar só para o setor social. Por exemplo, há informações que ditam que, por exemplo, até o terceiro trimestre, para o setor social, nós estávamos, por exemplo, em termos de execução, na ordem de 31%. Olha, para 100%, nós estamos a falar de uma insuficiência, de um vazio de aproximadamente 69%.
acredita mesmo que em 3 ou 4 meses estaremos muito próximos dos 60%. Uma outra questão que é muito colocada em relação a essa questão... está 55% 56% de concretização, ou seja, de efetivação do ponto de vista da despesa. Uma outra questão que é muito colocada nesta questão do Orçamento Geral do Estado, no caso, a proposta, e depois de aprovada, as pessoas questionam o fato de haver defraudação permanente na execução orçamental, que era isto que estava a referir. Acredita que este orçamento, que já está a prever vários outros elementos que não previa-se nos orçamentos anteriores, que também não foram aprovados, inclusive pela oposição, vamos assim dizer, o governo estaria a cautelar necessariamente esses detalhes para facilitar na materialização, ou seja, na execução orçamental? Eu penso que de forma inequívoca parece não estar a haver realismo. Eu digo, claro, com todas as responsabilidades possíveis. Eu acredito que o governo deveria ser mais transparente, deveria ser mais realista, tendo em conta o cenário mundial que permanece o mesmo. Não mudou sequer alguma coisa e continuamos na incerteza de termos ou não a possibilidade de um crescimento econômico que vá para lá dos 2%. Há essa incerteza. E havendo essa incerteza, penso eu que deveria haver maior realismo do ponto de vista das previsões, do ponto de vista do governo, ao estimar, portanto, quer as receitas para o Orçamento Geral de 2024, quer também as despesas. Por quê? Porque ainda ao nível destas incertezas, corremos o risco de termos um orçamento geral em 2024 que venha a vivenciar a mesma realidade que está a viver agora o orçamento geral de 2023, em termos de incapacidade de execução na totalidade, portanto, das despesas fixadas está a dizer, ao então, nível... que o governo está a se enrolar e depois mais tarde não terá como se tirar a própria corda do pescoço. Portanto, eu não sei se está a se enrolar ou está a tentar macular a ideia que se está, ou quer propalar aos cidadãos de que há uma preocupação por sua parte de minimizar, portanto, a condição social dos cidadãos, que nós sabemos que de mês a mês, de dia a dia, cada vez mais tem sido de extrema dificuldade e, portanto, não é à toa que a réplica do presidente Adalberto Costa Júnior foi feita nos termos em que foi feita, no cenário e no ambiente que nós acompanhamos, para, de forma clara, transcrever, fazer passar para o nosso continente e, claro, para as lides internacionais aquilo que é, de facto, a realidade dos angolanos, ou seja, aquilo que é parte do dia a dia dos angolanos. Portanto, eu acredito que, eu penso que nesta senda era fundamental que, ao nível das responsabilidades sociais que o governo tem ao definir aquilo que vão ser, por exemplo, as prioridades sociais, aquilo que vão ser, por exemplo, as pretensões de execução do Orçamento Geral do Estado de 2024, pudesse ter em conta os elementos que tenham sido constantemente as recomendações, quer, portanto, do Tribunal de Contas, relacionadas, claro, à questão da transparência, relacionadas, claro, à questão da boa governação, relacionadas, é claro, à questão da responsabilização política, uma vez que os orçamentos gerais do Estado têm merecido constantemente efeitos de sublinhar por parte, portanto, do Tribunal de Contas, ou seja, tem estado sempre aquém das expectativas do ponto de vista da transparência, do ponto de vista dos elementos à volta dos princípios que orientam, portanto, o Orçamento Geral do Estado, a questão da unidade, a questão, por exemplo, da anualidade, a questão, por exemplo, da transparência, a questão, por exemplo, do facto de se ter em conta os princípios legais que também estão à volta da execução do Orçamento Geral do Estado. Eu acho que é mais do que olharmos para a possibilidade de
que, por exemplo, o governo apresenta do acréscimo de 5%, mais do que o retirar, por exemplo, do percentual ao nível dos salários que estão à volta de 100 mil kwanzas ou abaixo de 100 mil kwanzas do IVA, para que IRT, esse Imposto de Rendimento de Trabalho, para, no caso, os cidadãos que oferem este salário estejam um pouco cômodos e encontrem uma maior possibilidade de poder de compras. Eu acredito que era fundamental que o governo olhasse para as recomendações do Tribunal de Contas e que fosse muito realista em relação a este orçamento de 2020.